Olá, meu amado irmão, minha irmã, você que nos assiste, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Eu sou o pastor Ubiratã, pastor da Igreja Presbiteriana em Porto Belo, Santa Catarina. E este é o trabalho Verdades do Evangelho, Momento Devocional. No final desse vídeo, se você gostar, curta, compartilhe com alguém, envie para pessoas que você ama, porque se trata da palavra de Deus. Acompanhe comigo. Meus irmãos, eu quero falar hoje sobre o texto que se encontra no Evangelho de Mateus. Nós estamos aí próximos ao Natal e o Natal representa o nascimento de Jesus no meio da nossa sociedade. Ele veio com o objetivo de salvar as pessoas. E um dos textos que retrata o nascimento de Jesus se encontra no livro de Mateus, Mateus capítulo 2, versículos 10, 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Meus amados, olha, esse texto nos fala sobre a questão dos magos chegando até onde estava o menino, na casa onde estava o menino, na cidade de Belém. Vejamos, olha, quando você olha para todo o texto e você vê a questão da estrela conduzindo os magos, às vezes as pessoas tentam dizer que, olha, foi algo natural, tentam explicar dizendo que tudo aquilo foi naturalmente, que uma estrela que brilhou, um fenômeno comum, mas nós entendemos que não, tudo foi uma ação da pessoa de Deus. Tentar explicar a estrela, o aparecimento da estrela como se fosse algo normal, foge realmente daquilo que as Escrituras nos ensinam. Porque, olha, quando você passa a ler a palavra de Deus, a estrela foi orientando os magos desde o início até a chegada em Jerusalém e depois até a cidade de Belém, ficando sobre a casa onde estava o menino. Então, algo natural jamais poderia proceder dessa forma. Reconhecemos que foi uma manifestação especial de Deus na vida dos magos, que nós entendemos ser 3 pelo número de presentes. Presentes tais que o texto nos diz, chamados de tesouros. Então não foi um simples presente, uma simples lembrança. Tesouros dados ao Rei dos Reis. Meus amados, quando o texto nos diz que os magos chegaram aonde estava o menino, diz assim o texto: prostrando-se, o adoraram e abrindo os seus tesouros, entregaram. O termo colocado aí, se prostraram e adoraram, o termo prostrar significa cair. Cair como sob condenação. O que representa isso? Quando eles viram a pessoa de Jesus, eles reconheceram que estava diante do Rei dos Reis. O termo significa cair como sob condenação. Eles olharam para eles e eles entenderam que eles não eram nada diante daquele menino.
E fala assim, olha, e adoraram, eles se ajoelharam, eles reverenciaram, eles adoraram o menino Jesus. Da mesma forma, reconhecemos assim, que se nós quisermos ter uma vida com Deus, nós temos que cair de joelhos, reconhecendo que nós não somos nada e buscar o nosso Senhor, o nosso Salvador, que é a pessoa do Senhor Jesus. O texto nos fala sobre 3 presentes. Ele vai falar sobre ouro, ele fala sobre incenso, ele fala sobre mirra. Olha só o tipo de presente dado à pessoa de Jesus. O primeiro, diz a narrativa do texto, vai falar a questão do quê? De ouro. O que é a questão do ouro? Nós entendemos pela história que quando a família de José recebeu o ouro, e olha, a família de José era uma família pobre. Se você fizer a leitura do texto de Lucas capítulo 2, versículo 24, você vai notar o seguinte, que quando Jesus foi apresentado no templo, eles deram como sacrifício 2 pombinhos, e 2 pombinhos era oferta de gente pobre. Quando então a família de José recebeu o ouro, nós olhamos para a história porque logo depois que os magos saem da casa de José e Maria, Herodes perseguiu o menino Jesus e eles tiveram que ir para o Egito. E esse ouro, juntamente com os demais presentes preciosíssimos, serviram para a manutenção da família de José no Egito. O que mais nós entendemos? Olha, Deus, por sua provisão, mandou aqueles magos levarem ouro para Jesus, como fonte de sustento. Quando Jesus recebeu ouro, significa o seguinte, que ele realmente era rei. Sabe por quê? Somente o rei maior recebia ouro de outros reis inferiores. Quando o ouro foi entregue, eles estavam dizendo: o Senhor é o Rei dos Reis. O que mais nós podemos perceber aqui na narrativa do texto? O texto fala o seguinte, olha, claro, primeiro, o ouro para Jesus, o Rei. O incenso é para Jesus, o sacerdote. O incenso é uma resina ou uma goma branca obtida de uma árvore que se fazia uma incisão, é como no caso da borracha. Quando se faz a incisão na árvore, aquele látex escorre e eles colocam um recipiente para que ela escorra dentro ali daquele local. Da mesma forma, e é altamente odorífero ou perfumado quando ele era queimado. Portanto, o incenso representava o quê? Era usado para quê? Para a adoração. E foi queimado como oferta agradável a Deus. Nós entendemos o seguinte, que de acordo com a Bíblia, o incenso ele era utilizado pelos sacerdotes no templo. O significado do incenso era a oração. Você pode ver isso no livro do Salmo, o Salmo 141, verso 2. O sacerdote, ele acendia incenso quando ele fazia a oração pelo povo. Os magos deram incenso
a Jesus, porque Jesus foi a oferta de Deus para o homem. Jesus foi o sacerdote que se entregou para salvar a humanidade. E de uma outra forma também, nós entendemos que o incenso, além de ter todo esse significado, ele serviu também para espantar moscas no ambiente onde estivesse a criança recém-nascida. O incenso simboliza que Jesus seria o grande sacerdote. E a Bíblia nos diz que Jesus foi sumo sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque. Encontramos isso no texto de Hebreus, capítulo 7, versículo 17. Como falamos, os magos sabiam que Jesus iria interceder por nós como sacerdote para sempre. Mas o texto não para por aí. Existe um terceiro presente. É a mirra. A mirra é para Jesus o profeta. A mirra é para Jesus o profeta. A mirra é um óleo cheiroso extraído de uma planta espinhosa. Era utilizado pelos profetas para ungir as pessoas que fossem consagradas reis, ou também para ministrar cura aos leprosos. Os magos deram mirra para Jesus para que fosse utilizado também para ser passado na pele, para dar um frescor e hidratar a pele do nenê, e para servir também como repelente de moscas. Os magos sabiam que Jesus era o profeta esperado pelos séculos. Jesus é o supremo profeta, aquele que viria para cumprir as profecias anunciadas no Velho Testamento. E todo o Velho Testamento veio anunciando que um dia chegaria a graça de Deus presente na pessoa de Jesus. E terminando o texto, fala assim que os magos foram advertidos pelo anjo para não retornarem à presença de Herodes. Herodes era malvado. Quando Herodes mandou os magos a procurar Jesus e voltar e dizer onde estava o menino, o objetivo de Herodes era matar, porque jamais Herodes poderia permitir um concorrente com ele. Mas Deus, que tem o controle de todas as coisas, orientou os magos a retornar para o país deles de um outro lugar, para um outro caminho. Aí você percebe a maldade dos homens. Ao invés do Herodes entender que estava chegando o Salvador da humanidade, ele quis dar fim ao menino. Mas Deus, que tem um controle de tudo, e os presentes dados a Jesus ajudaram a família de José, como eu disse, para que eles fugissem para o Egito. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aí próximos ao Natal. Jesus não precisa de ouro, não precisa de mirra, Jesus não precisa de incenso, Jesus não precisa de presentes. O maior presente que nós podemos dar a Jesus é da mesma forma como os magos fizeram, se prostraram, se lançaram no chão, de uma forma de reconhecimento que eles não eram nada e que Jesus era o Salvador. Jesus quer o seu coração, Jesus quer a sua vida. Olhe para o Natal como a manifestação de Deus para conduzir você para o céu.
E assim, nós entendemos que não existe melhor adoração, uma adoração sincera, sem antes cairmos de joelhos, reconhecendo que Jesus é o Rei dos Reis. Ele quer a sua vida. E olha, independente do que aconteça, porque se você for ler todo o texto, quando os magos chegaram até Jesus, Jesus tinha pelo menos 2 anos. José e Maria já estavam numa residência em Belém. E alguém pode dizer, mas como, pastor, o senhor sabe que ele tinha pelo menos 2 anos de idade? Porque se você ler todo o contexto, você vai perceber que Herodes mandou matar os meninos abaixo de 2 anos. Quando você percebe que esses magos vieram de longe para buscar a Jesus, passaram por noites, frio, sol, condições adversas, mas eles não tiraram o foco da pessoa de Jesus. É isso que nós entendemos no texto. Não tire o foco da pessoa de Jesus. Não deixe Jesus para uma outra oportunidade. Se você ouvir de Jesus, como os magos ouviram, olha, se prostre, busque, adore e entregue a sua vida a Ele. Que Deus assim te abençoe. Eu quero orar com você. Pai eterno, em nome de Jesus oramos. Se caso alguém estiver nos assistindo, não teve ainda o encontro com Jesus, que ele possa ter. Jesus quer o coração de todos aqueles que ainda estão desgarrados, aqueles que estão longe. Pelo texto nós entendemos que os magos vieram de longe para buscar a pessoa de Jesus. E nós assim, ó Pai, entendemos que por mais distante que seja a pessoa, quando o Senhor chama, quando o Senhor conduz, a pessoa vem e se prostra, e se ajoelha perante Jesus, o Rei dos Reis. Que se caso alguém ainda não entregou o coração como presente a Jesus, possa fazer. E que o Natal ocorra no coração daquela pessoa que ainda não sabe o verdadeiro nascimento de Jesus. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Meu querido, que Deus te abençoe e que você tenha um bom Natal. Um forte abraço.